E aí, pessoal, vamos ver o último conteúdo desse módulo, que são as junções, tá? Ou joins, beleza? A gente vai ver três tipos: inner join, left join e right join, beleza? Tá, o que são joins? Joins, a tradução é junção, tá? A junção, o join, ela junta uma ou mais linhas de duas tabelas e retorna as linhas com uma das seguintes condições. Caso elas tenham valores comuns em colunas de mesmo nome, caso atendam à determinação da condição da conjunção e tenham valores comuns em colunas comuns ou não tenham valores correspondentes, tá? Vamos ver com mais detalhes cada um dos tipos de junções e como que se aplicam essas restrições, né? Essas condições. Vamos lá. Existe mais, no caso aqui eu tenho, como que funciona, vocês já viram isso daqui, provavelmente em teoria dos conjuntos, já viram essas bolinhas, né? Pois então, o inner join, que é esse aqui do meio, ele vai juntar apenas as linhas, as informações que são comuns tanto da tabela A quanto da tabela B. Apenas as linhas que são comuns entre a tabela A e a tabela B. Ok? Nesse caso, vai ser a coluna específica da junção. Ok? Num left join, vai ser toda a tabela A. Depende daí, claro. Bom, quando chegar no left join e right join, eu falo isso para vocês. E o full outer join, a gente não vai ver, mas ele funcionaria nesse caso aqui. Então vamos primeiro ver o inner join. O inner join, ou apenas join, ele retorna os registros que têm os valores em comum em ambas as tabelas. Tá? A sintaxe é basicamente o seguinte, ó, vai ser select, daí vocês vão selecionar as colunas que vocês querem exibir, from tabela 1, inner join, tabela 2, on, esse on daí vai ser a condição de junção das tabelas, tá? Por exemplo, nesse caso aqui eu vou estar usando um banco de dados específico, tá? Eu vou colocar ele no SIGA, no tópico dessa aula, que é de uma locadora, só que essa locadora, eu que criei esse banco de dados, inclusive todos os dados, tudo justamente para ensinar esses comandos join, tá? Bom, então vamos lá. Dada a seguinte pergunta, né? Quem foram os clientes que já alocaram pelo menos uma vez? Ou seja, quem foram os clientes que já têm alguma alocação? No meu banco de dados, esse que eu criei, vamos verificar. Aqui esse banco de dados locadora, vocês podem importar lá, depois eu mostro para vocês como que faz para importar. Vocês já viram, tá lá no SIGA para vocês importarem o arquivo. Vou aqui em SQL, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui o tamanho da letra, grande, tá? Aumentar um pouco aqui o tamanho da letra. Então olha só, eu vou colocar o comando select aqui, e o que esse comando vai fazer? Eu vou selecionar, no caso aqui, todas as colunas da tabela cliente e vou juntar, eu vou fazer uma junção interna, inner join, tá? Ou seja, eu vou apenas selecionar as informações que pertencem tanto à tabela cliente quanto à tabela alocação, que é justamente a que eu estou juntando. Qual que é o meu critério de junção? Como é que eu vou juntar essas tabelas? Eu vou juntar pelo seguinte critério. Toda vez que a coluna código do cliente da tabela cliente for igual à coluna código do cliente da tabela locação, ele vai juntar. Ok? Vou executar. E aqui eu tenho todos os clientes e aqui todas as locações. A gente pode perceber que nós temos aqui várias pessoas, mas não são todas as pessoas que têm locação. Por exemplo, vamos ver aqui. 1, 2, 3... Ó, por exemplo, não tem nenhum cliente 4 aqui. Eu tenho certeza que existe o cliente 4, mas ele não está aqui. Por quê? Porque eu estou selecionando todos os clientes... código da cidade, desculpa. Por exemplo, eu não tenho um cliente 2, eu não tenho um cliente 4.
Então, eu tenho vários clientes não possuem locação nesse meu banco de dados. Logo, esses clientes... Imagine o seguinte, ó, a tabela A seria a tabela de clientes e a tabela B a tabela de locação, tá? Então vai retornar todos os clientes que possuem locação. Os clientes que não possuem locação vão ficar em branco, ou seja, eles não vão retornar na consulta SQL. E as locações, não é o caso, mas vamos dizer que tivesse locações sem clientes, essas locações sem clientes não retornariam também, ok? É isso que faz o inner join, ele vai retornar apenas a junção de ambas as informações. Dá pra gente fazer isso também no banco de dados Sakila, tá? Que a gente vem trabalhando. Com esse, por exemplo, juntar todos os clientes que já alocaram pelo menos uma vez. No caso do banco de dados Sakila, ele é a tabela aluguel, né? Eu vou aqui, vou selecionar um banco de dados Sakila, aqui. Venho em SQL, colo aqui o comando. Então aqui eu estou também selecionando todas as colunas da tabela cliente. Vou juntar, vou fazer uma junção interna, ok? Eu vou juntar a tabela cliente e a tabela aluguel. Então nesse exemplo seria aqui cliente a tabela A, aluguel a tabela B, tá? Qual que é o meu critério de junção? Toda vez que o cliente ID da tabela cliente for igual ao cliente ID da tabela aluguel, ele vai retornar uma linha. Vamos executar. Tá aqui. Aqui tá todos os clientes, o cliente com as suas respectivas locações. Então aqui eu tenho essa Mary Smith, ela para cada locação dela, ó, cada uma dessas aqui é uma locação da cliente D1, dessa Mary Smith. Então é bom, ela alocou bastante filmes, ó, ao longo do tempo. Deixa eu ver. Depois vem esse Zachary Height aqui, ó. Aí sim que ele vai alocar. Beleza? Inclusive essa alocação ainda está acontecendo, ó. Não tem data de devolução, está nulo, ou seja, ele não devolveu ainda o filme, tá? Ele está com esse filme alugado ainda. Beleza? É isso que faz o inner join. Ele vai juntar, nesse caso aqui, vai pegar as informações do cliente e vai pegar as informações dos aluguéis e vai retornar apenas os clientes que possuem aluguéis. Se eu tiver algum cliente que não possui aluguel, não vai retornar. E se eu tiver algum aluguel que não possui cliente, não vai retornar também, tá? Esse tipo de junção é a mais comum que a gente trabalha no SQL, tá? É a junção interna. Professor, tem como fazer junção, tem como fazer inner join sem usar inner join? Tem, a gente já utiliza há algum tempo, tá? Toda vez que a gente fica comparando coluna com coluna, por exemplo aqui, ó, da tabela do banco de dados locadora, tá? Vou aqui no banco de dados locadora, vou em SQL, colar aqui e vou mostrar aqui para vocês, ó. Nesse caso aqui, não estou usando um inner join. No caso, eu não estou usando a cláusula inner join, né? Eu estou usando simplesmente um where, ok? Mas vocês podem perceber que a cláusula de junção aqui é exatamente a mesma de um inner join, tá? Então essa forma de fazer um select tem o mesmo resultado que esse select aqui. Ambos comandos produzem exatamente o mesmo resultado, um com inner join e outro sem a cláusula inner join, mas produz exatamente o mesmo resultado, tá? Vou executar. Aqui estão todos os clientes que possuem locações. Beleza? E aqui a mesma coisa vale para a tabela Sakila. Para o banco de dados Sakila. Se for aqui, banco de dados Sakila, SQL. Da mesma forma, aqui eu vou selecionar
todas as colunas da tabela cliente aluguel, onde o cliente ID da tabela cliente for igual ao cliente ID da tabela aluguel, ele vai retornar. Vou executar. Tá aí, ó. É o mesmo resultado do SQL anterior, tá? No caso o anterior com o inner join. Beleza? Outro select. Quais os filmes já alocados pelo menos uma vez? Vamos usar o inner join na tabela no banco de dados locadora. Locadora. Aqui então, eu vou exibir todas as colunas da tabela filme, vou fazer uma junção interna. Opa, apertei o insert sem querer. Cadê o insert? Filme locação. E qual que é o meu critério de junção? Toda vez que o código do filme da tabela filme for igual ao código do filme da tabela locação, ele vai juntar. Ou seja, eu estou juntando aqui a tabela filme com a tabela filme locação, filme com a tabela filme locação. Toda vez que o código do filme da tabela filme for igual ao código do filme da filme locação, ou seja, se eu tiver filmes que não foram locados, eles não vão retornar. Se eu tiver locações sem filmes, eu sei que não faz muito sentido, mas se não existisse locações sem filmes, eles não retornariam também. Ok? Vou executar. E aí? Temos aqui os filmes, com o valor do filme e tudo mais, e código do filme e código da locação. Então nós temos todos os filmes com suas respectivas locações. A Lagoa Azul foi locada 2 vezes, ó, do código 16 e do código 22. Transformers 17 e 18. E assim por diante, tá? A gente consegue extrair até essa informação também do... Opa! Esse aqui, né? Sim. Aqui é usando o inner join e aqui é não usando o inner join. Ou seja, aqui eu estou fazendo a mesma consulta, ou seja, eu estou selecionando todas as colunas da tabela filme e filme locação, onde toda vez que o código do filme da tabela filme for igual ao código do filme locação, ele vai retornar o resultado. Vou executar. E aí, ó, a gente pode perceber que é exatamente o mesmo resultado que eu tive anteriormente. Ó, Avatar, Lagoa Azul, 16, 22, então eu tenho exatamente o mesmo resultado. Beleza? Outro exemplo. Quais os filmes já alocados pelo menos uma vez? Tá? Do banco de dados, agora do banco de dados Sakila. Vou lá para o banco de dados Sakila. Vou em SQL. A gente já fez, na verdade, essa consulta nos exercícios que eu postei para vocês de SQL DQL. Tá? Mas vamos lá. Ó, eu estou selecionando todas as colunas da tabela filme, estou juntando com a tabela inventário. Qual é o meu critério de junção? Tá? Olha só. A tabela filme é a tabela A e a tabela inventário é a tabela B, ok? Eu vou selecionar sempre que o ID do filme for igual ao ID do filme da tabela inventário, ele vai selecionar, ou seja, ele vai pegar todos os filmes que possuem inventário. Se eu tivesse filme sem inventário, eles não iam aparecer, e se tivesse inventário sem filme, ele não ia aparecer também, tá? Não é o caso, mas
eu fiz a junção, ok? Muito bem. O resultado dessa consulta, que é essa bolinha vermelha aqui, ó, ela vai ser juntada, essa bolinha vermelha, com a tabela aluguel, tá? Então a gente pode imaginar o seguinte, ó, essa bolinha vermelha aqui, que é a junção da tabela A com a tabela B, se tornou agora a tabela A, e a tabela B vai ser a tabela aluguel. Por quê? Eu estou fazendo dois inner joins aqui. Eu estou fazendo um inner join aqui e estou fazendo outro inner join aqui embaixo, com outro critério de junção, tá? Então, aqui tem o primeiro inner join, ou seja, esse inner join aqui é esse primeiro setorzinho vermelho aqui. Aí depois, esse setorzinho vermelho, ele vai se tornar a tabela A para ser juntado com a tabela aluguel, que seria a tabela B. Ou seja, agora é o seguinte, ó, o resultado dessa consulta vai ser juntada internamente com a tabela aluguel. Qual que é o critério de junção? Toda vez que o ID do inventário da tabela aluguel for igual ao ID do inventário da tabela inventário, ele vai juntar. Se eu tivesse aluguéis sem inventário ou um inventário sem o seu ID, ele não mostraria, tá? Executo, pronto, tem aqui ó, os filmes, as informações do filme, tem aqui a informação do inventário, e aqui eu tenho informação a partir do aluguel, eu tenho informação do aluguel daquele filme. Ok? Ou seja, qual consulta eu fiz? Eu selecionei todos os filmes que já foram locados pelo menos uma vez, tá? Eu estou mostrando o filme, o seu inventário e o seu respectivo aluguel, beleza? Isso aqui usando inner joins. Nesse caso eu tive que usar dois inner joins porque eu estou trabalhando com 3 tabelas diferentes. Eu posso fazer sem inner join, tá? Eu posso fazer sem inner join, que vai resultar no mesmo resultado, só que dessa vez sem inner join. Vou selecionar todas as colunas de novo da tabela filme, inventário e aluguel, onde aí eu tenho os critérios de junção aqui. Basicamente, esses aqui são os critérios de junção. Ó. Vou selecionar a tabela filme, inventário e aluguel, tá? Vou selecionar tudo de todas as tabelas. Qual é que é o critério? Toda vez que o ID do filme da tabela filme for igual ao ID do filme da tabela inventário e toda vez que o inventário ID da tabela aluguel for igual ao inventário ID da tabela inventário, ele vai selecionar. Então, essas duas condições precisam ser verdadeiras para retornar uma linha. Ok? Vai gerar exatamente o mesmo resultado anterior. Aqui eu tenho os filmes que já foram locados, eu tenho aqui as informações do inventário daquele filme e as informações do aluguel daquele filme. Ok? Então, todo inner join ele pode ser substituído por cláusulas where. Tá? Aqui eu coloco todas as tabelas envolvidas e coloco where. Professor, o senhor vai cobrar se na prova o senhor pedir sei lá, uma consulta e eu tenho que usar inner join, eu posso optar por fazer sem inner join? Pode, não tem problema. Como o resultado é exatamente o mesmo, não tem problema. É importante que vocês entendam que ele está juntando. Agora, se está escrito inner join, não precisa, tá? Outros exemplos, tá? Quais são as cidades dos clientes? Aqui são exercícios que eu vou utilizar o banco de dados locadora, tá? Banco de dados locadora. Então vamos lá. Nós temos aqui, dentro da tabela cliente, tem a cidade ao qual aquele cliente pertence. Ó. Ele está na cidade 2, o José Tavares na cidade 2, Henrique Sumar na cidade 1. Bom? Eu quero saber quais são as cidades dos clientes. Tá? Eu faço o seguinte. Eu vou selecionar. Eu vou usar primeiro com inner join, depois sem inner join, tá? Eu vou selecionar tudo da tabela cliente
vou juntar, fazer uma junção interna, inner join. Eu vou juntar com a tabela cidade. Qual é o meu critério de junção? On. Toda vez que da tabela cliente o código da cidade da tabela cliente for igual à tabela cidade, código da cidade, toda vez que o código da cidade da tabela cidade for igual ao código cidade da tabela cliente, ele vai exibir, ele vai selecionar. Vou executar. Tá aqui. Ó, aqui eu tenho os clientes com as suas respectivas cidades. Ó, Thiago Castro Krug, mora em Uruguaiana, Júlia Sumar, Santa Maria, Gustavo Sá, Barra do Quaraí, Antônio Barbosa, São Borja. Tranquilo? Vamos ver se eu acertei. Ó, select asterisco cliente, inner join cidade, on cliente código, cidade, exatamente, tá? Dá para fazer sem inner join, que eu falei para vocês. Para eu fazer isso sem inner join, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar todas as colunas da tabela cliente, vírgula cidade, ou seja, vou selecionar das duas tabelas. O meu critério de junção, ou seja, toda vez que da tabela cliente o código da cidade for igual a cidade, ponto, código da cidade, ele vai selecionar. Beleza? E nós temos aqui exatamente o mesmo resultado. Beleza? Tudo bem. Quais as cidades que têm clientes? Tudo bem. Agora é o seguinte, agora inverte. Agora eu quero pegar todas as cidades, vou selecionar todas as colunas da tabela cidade. Vou fazer uma junção interna, inner join, com a tabela cliente. Qual que é o meu critério de junção? Meu critério de junção é on. Toda vez que o código da cidade da tabela cidade for igual à tabela cliente, ao código da cidade da tabela cliente, ele vai selecionar. Tá? Vou executar e temos aqui todas as respectivas cidades com seus respectivos clientes. Beleza? Deixa eu ver se eu acertei. Inner join. Eu vou selecionar a cidade, inner join com o cliente, toda vez que for igual. Tá? Dá para fazer sem inner join. Eu vou fazer aqui sem inner join. Sem a cláusula de inner join, né? Porque ele vai fazer, por debaixo dos panos ele faz inner join de qualquer forma. Vou selecionar todas as colunas da tabela cliente. Nesse caso agora é a cidade e a tabela cliente. Meu critério de junção é toda vez que da tabela cidade, o código da cidade da tabela cidade for igual ao código da cidade da tabela cliente, ele vai juntar. Executei. Tá aqui. Exatamente o mesmo resultado. Beleza? Próximo. Quais os filmes que os clientes já alocaram? Então vamos lá. Quais os filmes... Deixa eu até pegar isso aqui para facilitar a minha vida. Vou executar aqui em SQL. E vou fazer assim. Assim, vou comentar, tá? Quais os filmes que os clientes já alocaram? Beleza, então eu vou selecionar filme ponto asterisco. Eu vou selecionar todas as colunas da tabela filme. From, eu vou selecionar isso da tabela filme. Vou fazer uma junção interna, inner join. Eu vou juntar com a tabela, aí que tá, quais os filmes os clientes já alocaram. Então, eu posso ter filme sem locação. Quem faz a junção é o filme locação. Dentro do filme locação é que tem o código do cliente e o código do filme, tá? Então, eu vou ter que juntar com o filme locação, com a tabela filme locação. Qual é o meu critério de junção? Toda vez que
da tabela filme. Ponto. Código do filme for igual à tabela filme locação. Ponto. Código do filme. Toda vez que o código do filme da tabela filme locação, ou seja, dos filmes que foram locados, for igual ao código do filme da tabela filme, ele vai selecionar. Só que com isso não me adianta. Eu vou saber todos os filmes que foram locados. Mas, na verdade, acho que já responde. Aqui, na verdade, ele já responde até. Ele já responderia com isso daqui. Mas eu vou fazer mais certinho, tá? Eu vou colocar... eu vou fazer uma junção agora com uma junção interna, inner join, com a tabela cliente. Qual é o meu critério de junção? Toda vez que o filme locação eu fui até o final? Eu fiz até o final, tá. Aqui o filme locação não dá para fazer com a tabela cliente ainda. Eu tenho que primeiro juntar com a tabela locação. Vou juntar com a tabela locação, em que toda vez que o filme locação, ponto, código da locação for igual a locação, ponto, código da locação, ele vai selecionar. E aí eu vou juntar novamente, inner join, vou juntar agora com a tabela cliente, para mostrar as informações do cliente, em que, qual é o meu critério de junção? Toda vez que a locação.código do cliente for igual a cliente.código do cliente, aí ele seleciona. Eu vou mostrar só para vocês terem uma ideia. Eu vou mostrar do filme tudo, e do cliente eu vou mostrar o nome, tá? E vou executar. Temos aqui então todos os filmes que foram locados e qual foi a pessoa que locou cada um desses filmes. Tá aí. Nesse caso aqui, eu estou juntando, eu peguei o filme, juntei com a tabela filme locação, que eu juntei com a tabela locação, que eu juntei com a tabela cliente. Nesse caso eu criei apenas um critério de junção, mas tudo bem, funciona, porque eu coloquei todas as restrições aqui dentro, então não tem problema também, tá? Que é basicamente o mesmo comando que eu fiz aqui, beleza? Isso é o inner join. Agora vamos ver o left join. Tá? No left join, todas as informações da tabela A vão ser selecionadas, independente se vai vir as informações da junção da tabela B ou sem as informações internas entre A e B, entre a tabela A e a tabela B. Ok? Então, o left, posso colocar alter join, ele retorna não apenas as linhas que atendem à condição de junção, mas também as sem valores correspondentes. Tá? Por isso que, inclusive, eu vou utilizar esse banco de dados locadora, porque eu tenho melhor controle dos dados que estão lá, que daí eu posso mostrar melhor como que funciona. No caso do left join, ele vai retornar as linhas sem valores correspondentes à tabela esquerda, tá? Que é a primeira tabela informada, ou seja, é a que está no from. É a mesma sintaxe, ó. Eu vou dar um select, coluna tal da tabela tal, coluna tal da tabela tal, from tabela 1, left eu posso escrever alter join ou não, tabela 2, em que a tabela 1.coluna 1 igual a tabela 2, coluna 2, tá? É basicamente a mesma coisa. Exemplos. Então, olha só. Quem são os nossos clientes e quais são as locações, caso existam? Eu quero saber o seguinte. Eu quero saber todos os clientes. Caso o cliente possua locação, exiba a sua locação. Caso o cliente está cadastrado, mas não possui locação, eu quero que exiba, mesmo assim, o cliente. Nesse caso, eu vou utilizar o left join. Ok? Aqui eu vou selecionar. Então, olha só o que eu estou fazendo. Eu estou selecionando todas as colunas da tabela cliente e vou...
Ó, e vou juntar todas as informações da tabela esquerda, que a tabela esquerda é a tabela cliente, nesse caso, é sempre que aparece no from, tá? Ou a tabela anterior, com a tabela, nesse caso, com a tabela locação, independente se ela tiver dados ou não. Qual é o critério de junção? Toda vez que o código do cliente da tabela cliente for igual ao código cliente da tabela locação, ele vai retornar. E quando não, o código do cliente, quando, por exemplo, um cliente não tem locação, o que acontece? Ele exibe o cliente de qualquer forma. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos o cliente José Tavares, que ele não possui locação. Tá vendo que a linha dele de locações está toda nula? Então, ele não possui nenhuma locação. Esse Henrique Sumar aqui, ele também não possui nenhuma locação. Essa Júlia Sumar aqui também não possui nenhuma locação. Esse Juarez Roth também não possui nenhuma locação. Percebe? Então, essa que é a vantagem do left join. Ele vai retornar sempre todos os dados da primeira tabela, todos. E se tiver dados que satisfazem esse critério aqui, ele vai retornar, que nem é o caso aqui. Ó. O Thiago ele tem a locação 20. O Joaquim Costa tem a locação 25. Agora, se ele não tiver nenhuma locação, vai ficar tudo nulo. E não tem problema, tá? É para isso que serve o left join. Ele vai pegar, por isso que se chama junção à esquerda, tá? Porque ele vai pegar e vai pegar todas as informações da tabela esquerda mais as informações do critério entre as duas tabelas, tá? Aí eu posso, no caso, selecionar aqui todos os que são diferentes, tá? Outro exemplo. Quais as cidades com e sem clientes? Eu quero listar todas as cidades. Se a cidade tiver clientes, eu quero que me mostre o cliente. Caso ele não tenha clientes, me mostre a cidade de qualquer forma. Então, eu vou vir aqui. Vou selecionar aqui todas as colunas da tabela cidade. Left join. Eu vou juntar a esquerda com a tabela cliente. Então, a tabela cidade, nesse caso aqui, é a tabela à esquerda. E a tabela cliente é a tabela direita, a tabela B. Qual é o meu critério de junção? Toda vez que o código da cidade for igual ao código da cidade da tabela cliente. Tá? Executei. Então, aqui eu tenho agora todas as cidades. E eu tenho cidades sem clientes. Por exemplo, Porto Alegre não tem nenhum cliente. De Rosário do Sul eu não tenho nenhum cliente. De Cidade do Livramento eu não tenho nenhum cliente. Já ele está me mostrando aqui todos os clientes que são de Uruguaiana, todos os clientes que são de Santa Maria e assim por diante. Tá? Exercício. Quais os filmes locados e não locados? Tá? Eu quero listar todos os filmes. Se ele foi locado, me mostra as locações. Se o filme não foi locado, me mostre mesmo assim. Me mostre mesmo assim o filme, tá? Então eu vou selecionar aqui. Vou voltar a selecionar tudo da tabela filme, porque justamente eu quero que me retorne todos os filmes. Nesse caso eu vou botar um left join, vou fazer uma junção à esquerda com a tabela vou juntar a esquerda com a tabela. Nesse caso o filme ele está associado com a tabela filme locação. Qual é o meu critério de junção? Toda vez que código do filme da tabela filme for igual ao código do filme da tabela locação, filme locação, ele vai me retornar. Essa consulta a princípio já deve servir, mas provavelmente acho que no exemplo ali eu estou fazendo mais uma junção. Ó, eu estou mostrando aqui então
todos os filmes que possuem locação. Deixa eu ver se tem algum filme que não tem locação. Acho que todos possuem locação. Deixa eu ver se eu não errei o comando. Não, todos os filmes têm locação. Eu vou cadastrar um filme aqui que ele não tem locação, tá? Para mostrar para vocês. Vou cadastrar um filme aqui sem locação só para mostrar. Em série. Código do filme. Não vou colocar nada. Que filme? 5 pila. Frozen. Categoria. Família, comédia, família. Executar. Beleza? Tá, agora eu tenho um filme. Ó, o meu último filme cadastrado, que é a Frozen, aqui, ó. Ela não possui nenhuma locação, beleza? Porque eu acabei de cadastrar ela. Então, se eu executar o comando novamente... eu vou ter que copiar agora o comando aqui. Se eu executar o comando novamente, ele vai retornar, inclusive, o filme Frozen. Ó, tá aqui ele, ó, sem nenhuma locação. Beleza? Quais as categorias com e sem filmes? Vou selecionar tudo. Quais as categorias com e sem filmes? Então, eu vou selecionar tudo da tabela categoria. Vou dar um left join. Com a tabela filme. Qual é o meu critério de junção? Toda vez que o código da categoria da tabela categoria for igual o código da categoria da tabela filme, ele vai selecionar. Vamos ver. Ó, por exemplo, eu não tenho nenhum filme de ficção científica, mas ele está exibindo aqui todas as categorias e aqui todos os filmes relacionados com as suas respectivas categorias. Eu não tenho nenhum filme de ficção nem de comédia, nesse meu exemplo aqui. Beleza? Ou seja, ele juntou, né, um left join com a tabela à esquerda. Qual a categoria dos filmes mais locados? Bom, mais locados não, dos filmes locados. Vamos ver aqui. Qual a categoria dos filmes locados? Vou selecionar tudo. Deixa eu ver como é que eu fiz esse left join. Tá, eu fiz dessa forma. É que não é bem essa pergunta, na verdade, para essa resposta. Seria tipo, quais todas as categorias dos filmes locados e categoria sem locação, tá? Porque vai aparecer todas as categorias. Então aqui eu vou selecionar da tabela tudo da tabela categoria, de todas as tabelas na verdade. Vou juntar com left join, uma junção à esquerda com a tabela filme. Qual é o meu critério de junção? Toda vez que o código da categoria, da tabela categoria, for igual ao código da categoria da tabela filme, eu seleciono. Eu quero saber dos filmes locados, então agora eu vou fazer mais um. Aqui dá para fazer até um inner join. Apesar que não vai fazer diferença se eu usar left ou inner aqui, porque não dá para fazer com left join até para mostrar. Vou fazer um left join
na tabela filme locação. Qual é o meu critério de junção? Toda vez que da tabela filme o código do filme for igual da tabela filme locação, o código do filme for igual, vai selecionar. Eu botei ainda a locação? Não precisei. Tá. Vamos ver aqui, executar. Ó, apareceu aqui todas as categorias. Ó, inclusive ficção científica e comédia não possuem filmes, então está aparecendo aqui tudo nulo, beleza? Agora o interessante é o seguinte, ó. Como a gente botou 2 left joins, aqui está aparecendo tudo normal, ó. O filme, as informações do filme e aqui as informações da locação daquele filme, tá? Tudo certinho, bem bonitinho. Se a gente for ver... Ah, eu ia mostrar... Tá. Cadê a Frozen? Aqui, ó. Como a gente está dando 2 left join, a Frozen ela não possui locações. Então as informações das locações da Frozen tá aqui, ó. Ela continua aparecendo, mas as informações da locação estão nulas. Olha só, e se eu modificar? Se eu modificar da seguinte forma: ah, eu não quero dar um segundo left join, eu quero dar um inner join aqui do filme com o filme locação. O que vai acontecer? Se eu der um inner join nesse caso, não vai aparecer aquela linha da Frozen. Querem ver? A Frozen eu botei como... Deixa eu dar um Ctrl F. Ó, não está aparecendo Frozen. Beleza? Ou seja, ele juntou apenas as informações que existem em filme e em locação. Entendido? Esse é o left join. O right join é exatamente igual ao left join, só que é a tabela B. Tá? É a tabela B. Vai ser sempre a tabela que está dentro do right join. Tá? No left join, quem é a tabela left é sempre a que for referenciada primeiro. No right join é sempre a segunda tabela. Tá? Right join retorna não apenas as linhas que atendam às condições de junção, mas também as sem valores correspondentes. No caso do right join, retorna as linhas sem valores correspondentes da tabela à direita, que é a segunda tabela que é informada. Mesma coisa, colunas, from tabela 1, right join tabela 2, on tabela 1, coluna 1 igual a tabela 2, coluna 2, tá? Mesma forma. Por exemplo, quem são os nossos clientes e quais suas locações, caso existam? Tá? Vou executar esse comando. Aqui eu estou selecionando todas as colunas da tabela cliente. Estou dando... eu tô comparando aqui um comando com o outro. O left join, tá? O left join. Nesse caso aqui eu estou fazendo uma junção à esquerda, depois eu mostro com a junção à direita, só para comparar. Tá? Toda vez que o código do cliente da tabela locação for igual ao código do cliente da tabela cliente, ele vai mostrar. Tá? Vamos executar. Então eu vou mostrar até os clientes que não possuem locação. Tá aqui, ó. Beleza? Quem é a tabela esquerda nesse comando? A tabela esquerda é a tabela cliente. Ok? Então a tabela esquerda aqui, a tabela A seria a tabela cliente, a tabela B é a tabela locação. Tá? Mesmo comando, mesma coisa, só que agora eu vou usar right join. Como que vai funcionar? Aqui, ao invés de left, eu vou botar right join. E vou executar. Já não tenho mais os clientes sem locação. Se eu tivesse uma locação sem cliente, funcionaria. Ia aparecer uma alocação aqui com tudo nu para cliente. Tá? Deixa eu fazer uma inversão. Ao invés de... Vamos fazer o seguinte, para mostrar, para deixar mais claro ainda. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou inverter. Ao invés de colocar aqui, eu vou selecionar tudo da tabela locação e vou fazer um right join agora com a tabela cliente, tá? Eu inverti.
Agora, quem é a tabela esquerda é a tabela locação, tá? A tabela A aqui seria a tabela locação. E eu estou fazendo um right join com a tabela cliente, ou seja, agora a tabela cliente é essa tabela B aqui, tá? E o meu critério de junção da mesma forma. Vou executar e olha só, agora eu tenho os clientes do lado direito, as locações do lado esquerdo e quando eu tenho cliente sem locação, aparece tudo nulo. Tá vendo? Quais as cidades com e sem clientes? Então vamos lá. O left join desse comando seria esse. Tá? Eu estou selecionando tudo da tabela cidade, left join com cliente e o critério de junção. A tabela esquerda aqui é a tabela cidade, a tabela cliente é a tabela à direita. Vou selecionar, então vai aparecer todas as cidades, inclusive as que não têm clientes. Tá? Se eu fizer o contrário aqui, eu vou selecionar, dessa vez, right join, eu vou selecionar todos os clientes, independente se ele tem cidade ou não, tá? E vou executar. No caso, eu não tenho nenhum cliente sem cidade, então vai aparecer todos os clientes com as suas respectivas cidades. Vou inverter, só para mostrar para vocês. Agora aqui, quem está do lado esquerdo é a tabela cliente, quem está do lado direito é a tabela cidade, e eu estou dando um right join. Mesmo critério de junção, tudo igual, vou executar. E olha só, agora do lado direito aqui eu tenho as cidades e do lado esquerdo eu tenho as informações dos clientes. Porto Alegre aqui não tem clientes, as informações do cliente estão nulas. Mesma coisa para Rosário e Santana do Livramento. Beleza, gente? Então, left, right, join é basicamente a mesma coisa, só tem que cuidar quem é a tabela esquerda, quem é a tabela à direita. Tá? Exercícios. Quais os filmes locados e não locados? Tá aqui com left join, mas dá para fazer com right join. Como é que a gente faz para fazer com right join? Eu inclusive já corrigi no slide. Aí, se eu estou botando right join aqui, vai ser filme locação da tabela filme e deu. Corrigi já. Tá? Eu só botei aqui the left para right e inverti aqui as tabelas. Vou executar, então agora eu tenho aqui todos os filmes, independente se ele tem locação ou não. Por exemplo, a Frozen não tem locação, então as informações da locação estão nulas. Tá? Deixa eu até copiar esse comando aqui, aproveitar e já vou colocar no lugar desse comando aqui. Porque está usando left join, mas era para usar right join. Quais as categorias com e sem filmes? Agora usando o right join seria, aqui seria o right, aí aqui seria a tabela filme e aqui seria a tabela categoria, tá? Então novamente, quais as categorias com e sem filmes? Aqui eu tenho todas as categorias, inclusive as categorias que não tem filmes. No caso está em right join aqui, ou seja, aqui está do lado direito todas as categorias e do lado esquerdo aqui os filmes das categorias, no caso ficção científica e comédia não possuem filmes. Parece tudo nulo. Beleza? E qual a categoria dos filmes locados? Aí que fica interessante. Como eu tenho duas cláusulas left join aqui, eu tenho que reestruturar tudo. Bom, interessante, tá? Vou selecionar tudo da tabela. Aí que vem a questão. Eu vou aqui deixar bonitinho.
Nesse caso aqui é quando a gente estava utilizando o left join, beleza? Como que a gente conseguiria fazer para inverter isso? Ah, professor, inverte esse por esse? Não. Eu tenho que inverter tudo. Agora, esse aqui... Deixa eu ver qual é que é o... Deixa eu colocar até a pergunta aqui para ter certeza que eu não estou errando. Qual a categoria dos filmes locados, tá? Eu quero que exiba todas as categorias, independente de se o filme existe ou se ele foi locado. Beleza. Usando right join, eu preciso... A categoria vai ser o último. Nesse caso aqui. Tudo vai ser right join agora. Eu vou colocar tudo como sendo right join. E o critério de junção é esse aqui. Eu estou juntando. Então, vou ter que fazer o contrário. Da tabela filme locação. Right join com a tabela filme. Qual o critério de junção? É este. Vou juntar o filme locação com a tabela filme, com right join. Quem é o right aqui é a tabela filme. Eu vou exibir todos os filmes, independente se ele tem locação ou não, que é o caso da Frozen. Então, esse código do filme da tabela filme for igual ao código do filme da tabela locação, beleza? E aí eu vou dar mais um right join na tabela categoria, em que... Aqui nesse ponto não tem. Em que a código da categoria da tabela categoria seja igual ao código da categoria da tabela filme. E é isso. Se eu executar, tá aqui, ó. Agora eu inverti. Eu tenho todas as categorias, independente, ó. Eu tenho a categoria ficção científica sem filme e sem alocação, por consequência, lógico, né? Não faz sentido ter uma alocação para um filme que não existe. Aqui eu tenho todos os filmes, inclusive a Frozen, que ela não possui locação, tá? Tá aí o comando com right join. Muito bem. E é isso, gente. Não é muito conteúdo, mas é só isso que tem que entender a questão da junção das junções das tabelas, que se reduz a isso aqui, tá? Eu não vou falar muito sobre full alter join, mas se vocês podem inferir aqui que vai pegar todas as informações da tabela A da tabela B. Pode ser com todas as informações de todas as tabelas, ou pode ser somente as informações que pertencem somente a eles, tá? E é isso, gente. Eu vou colocar alguns exercícios para vocês fazerem. Essa tabela locação, esse banco de dados locação vai estar no link dessa aula. E para o exercício vai ser outro banco de dados, tá? Feito, gente.